Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar desse filme aqui, ó, Chevalier. É um filme que está na plataforma da Disney, que fala sobre música, mas que fala de vários e vários desafios que a gente vai comentar aqui com vocês nessa Sessão Pipoca de hoje. Mas antes da gente começar a falar dos filmes, aproveita que você está aqui, já dá um clique no like que gostou desse filme, que gostou dessa nossa gravação. E se você já assistiu esse filme, conta pra gente nos comentários se você já assistiu, o que você achou. Se você não assistiu, será que você vai gostar dessa nossa análise espiritual? E aproveitando que você está aqui, canal Tatiana Benites, vai lá, clica no se inscrever e aperta o sininho, que cada vez que a gente aparecer aqui, você vai receber também uma notificação. Antes da gente começar a falar do filme, eu vou chamar aqui o Damião para ele dar a nossa ficha técnica do filme, né, Damião? Conta pra gente. Olá, Tati. Olá, você, amigo que nos acompanha na rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. É assim, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior e no YouTube, Tatiana Benites, toda aí a programação da Sessão Pipoca Espiritual. Hoje, destaque para Chevalier, data de lançamento, 11 de setembro de 2022, o lançamento mundial, aquilo que a Tati falou, está disponível aqui no Brasil, né? O canal Disney, que é a Star+, você acompanha. O diretor Stephen Williams, 1 hora e 48 minutos de duração, é um drama histórico. O filme Chevalier conta a história de Joseph Bologne. Chevalier é filho de um fazendeiro francês com uma escrava negra. Levado a Paris ainda menino, ele se tornou um grande violinista e compositor, além de excelente esgrimista, apesar de discriminado por causa da cor da sua pele. Após a Revolução Francesa, em 1802, Napoleão Bonaparte restabeleceu a escravidão em colônias francesas. E a prática de ter escravos havia sido abolida há menos de 10 anos antes do imperador revogar a lei, e com isso ele ordenou a destruição da história de pessoas como Chevalier, que teve muito de sua obra proibida, destruída, esquecida. Com o tempo, historiadores e músicos começaram a redescobrir a vida e a música de Chevalier. E hoje ele é reconhecido como um dos primeiros compositores clássicos negros. E é essa história que é retratada no filme Chevalier, Tati. Bom, é um filme muito emocionante. E já vou falar para vocês que eu fiquei meio que revoltada com essa história aí do racismo durante esse filme. Mas isso a gente vai falar logo mais, porque agora a gente vai passar a nossa vinhetinha. Agora que a gente já passou a nossa vinheta, é hora da gente já começar a falar sobre o filme. Bom, o Damião falou aí um pouquinho do contexto histórico, né, do filme. Então, claro, era um outro momento que eles estavam passando na história por causa dessa questão da escravidão, mas é muito forte isso na história, né? Então, aquilo mexeu muito comigo quando eu comecei a assistir o filme, porque a gente ainda sofre esses preconceitos, né? Infelizmente, ainda existe. E a gente precisa combater isso de alguma forma, né? Vamos primeiro começar a falar do talento dele, né? Ele era uma pessoa que ele tinha um talento natural. Ele tinha um talento natural, ele nasceu com esse talento. Né? E quando a gente vai buscar uma explicação mais espiritual para isso, quando nós vamos. A gente começa a brincar já, né? A criança já nasceu com talento, deve ser de outras vidas.
né? Mesmo quem não entende, mesmo quem nem acredita, fala, deve ser de outras vidas, né? Porque tem um fundamento. Pode ser que seja de outras vidas, porque senão, de onde viria? Então, ele já vem com esse talento nato, né, dele, e ele começa a estudar mais, a se dedicar a essa parte da música, né, porque ele tem uma... Ele vai para uma classe social distinta, né? Então, ele começa a investir nessa carreira dele, porque ele sabe que ele tem talento, ele sabe que ele vai conseguir algo a mais, e ele tem esse orgulho, ele tem essa postura de quem sabe, uma postura mais nobre, que naquele momento, por alguns, não era bem visto, não é? Uma vez eu vi uma entrevista da Thaís Araújo, que ela fala sobre a questão do racismo, que muita gente não gosta quando vê uma pessoa negra, uma pessoa preta, né, se sobressaindo. E daí fala, mas essa pessoa é arrogante, essa pessoa é pedante. Então, quer dizer, se ela estivesse abaixo, estava tudo bem. Mas como ela está acima, então ela é vista de uma forma diferente. E eu concordo com ela. Né? Eu concordo com ela. Porque ainda o racismo, ele é muito mascarado na sociedade que a gente vive hoje. Né? Então, mas isso não é racismo. É racismo. Né? Então, a gente precisa ainda trabalhar isso, né? Em todos nós, nossos sentimentos, né, de como isso funciona dentro de nós e como o que a gente pode fazer para ter uma sociedade melhor e mais justa, né, Damião? Sim, é importante demais isso, né, Tati? Quanto é importante, né, a gente ter parar um pouco, né, e trabalhar isso, né? Porque o preconceito não faz sentido. À luz dos princípios espíritas, criticar ou discriminar uma pessoa por causa da sua cor, da sua orientação sexual, da sua crença religiosa, da sua aparência, da sua idade. Uma doutrina que prega a igualdade, que ensina a lei da reencarnação, obviamente é contrária a todo tipo de comportamento preconceituoso. Em O Livro dos Espíritos, questão 803, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta obtida não dá lugar a dúvidas. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Questão 807 de O Livro dos Espíritos. Que pensar dos que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? E a resposta: infelizes deles, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E aí a Tati estava falando também aí de talento, né? E essa história de Chevalier que a gente está trazendo aqui, o filme Chevalier é uma história real, baseado na vida do músico, uma história esquecida. Chevalier é o primeiro violinista negro, uma vida repleta de altos e baixos. E o filme vai contando tudo isso. Ele nunca se casou, não teve herdeiros e desencarnou com 53 anos, isso lá em 1799. E é impressionante, né, a quantidade de bênçãos que somos dotados. O Criador não mediu esforços para dotar de elementos maravilhosos em prol da nossa própria evolução. Questão 804 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores por qual razão Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens, que é necessária a variedade das aptidões para que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais, Tati.
É muito interessante o filme, porque ele tem um talento nato, ele é muito bom. Inclusive, no filme mostra... aquele spoilerzinho, vai, gente. Vocês ficarem com mais vontade de assistir o filme, vai. Ele incomodou Mozart com o seu talento, né? Ele incomodou Mozart, né? Ou seja, ele incomodou pessoas muito grandes do meio. Mas ele não teve mais forças por causa desse preconceito. Mas talento ele tinha de sobra. Talento ele tinha de sobra. E ele conseguiu assumir um posto social distinto, porque naquela época ele não poderia ser um chevalier, né? Ele foi denominado chevalier na época pela nobreza por causa do seu talento, né? E esse talento veio da música. A gente tem alguns livros de André Luiz, quando ele fala, no Nosso Lar, por exemplo, das colônias, quando ele explica Nosso Lar, na questão da música, né? O quanto a música é importante também nas colônias espirituais, no plano espiritual, e como ela é importante aqui para nós, né? E eu acho interessante porque a música, para ele, né, é um instrumento de melhora. E daí eu falo, só para ele? Não, né? Para nós também, né? A música, ela é terapêutica. A música faz com que ele descubra a sua essência e faz com que nós também possamos trabalhar a nossa essência, né? Então, a gente tem toda uma magia musical que está na harmonia da música, na melodia dela, na poesia da música, na letra das músicas. Então, como é importante escutarmos músicas que falem coisas positivas, que reafirmem coisas para nós, coisas bonitas, né? Porque a música a gente vai repetir várias vezes. E quando a gente repete várias vezes algumas frases, soa como um mantra para o universo, né? Para onde a gente vive. E quando isso é repetido, a gente está mandando essa informação para o nosso corpo, para o nosso subconsciente, e ele está entendendo que é isso que a gente quer, que é isso que é verdade. É isso que a gente está repetindo o tempo inteiro. Então, a importância da música nas nossas vidas, né? Que a gente consiga escutar coisas saudáveis, assim como a gente não quer que ninguém chegue para a gente e fique xingando a gente o tempo inteiro, se eu faço isso numa música, mas é música, é cultura, tal, você está reforçando isso de alguma forma. Então, a música ela vem como um instrumento de melhora para todos nós. E um instrumento de melhora para quem canta, para quem dança, para quem toca, para quem compõe, para quem vive, né? Então, ela é um instrumento para o músico, é terapêutico. Se você já tocou algum instrumento, ou se você tem alguma experiência com ritmo, né, com questão de ritmo, ou com dança, alguma coisa assim, é uma terapia. E por isso existe a musicoterapia também. Existe a terapia através da música. E para ele, no caso, a música cura. A música faz ele ser uma pessoa melhor. Porque se ele não tivesse a música, naquele contexto social onde ele vivia, o que ele seria? O que ele poderia fazer para ser uma pessoa melhor? Será que ele teria vivido essa realidade? Então é tão importante a gente falar sobre essa pessoa que a gente não tem nos livros. Eu estudei música há muito tempo, piano especificamente. Eu estudei música e eu estudava os compositores. Eu nunca tinha ouvido falar em Chevalier.
Mas eu estudei Mozart, eu estudei Bach, eu estudei Chopin, mas eu nunca ouvi falar em Chevalier. E a gente está falando de mesma época de Mozart. Né? Então, olha a importância que tem esses resgates culturais para nós, que por causa de uma cor de pele, e a gente viu aí que o Daniel falou para a gente, né, do Livro dos Espíritos, que qual é a diferença? Nós não temos diferença, que nós somos todos iguais, e a gente precisa aprender a viver com isso, a respeitar essas múltiplas facetas de pessoas que têm a mesma essência. Que ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós somos iguais. Então, a música transforma as nossas vidas, né, Damião? Sim, e eu adoro música, diferente da Tati, né, que estudou música. Na verdade, a minha parte, né, de adorar música, ela vem muito do trabalho, né? Eu me lembro na Rádio USP, quando a gente estava fazendo o Quintal Encantado, a gente selecionava as músicas de crianças, aí depois recebi o convite, quando a porta se abriu da Rádio Boa Nova para eu começar a trabalhar lá, foi por onde? Pela discoteca. Né? Aí eu comecei na Rádio Boa Nova, dentro, eu já me falou na época, tá, tem uma vaga na discoteca. Em cara, eu falei, lógico, eu sei o que fazer. Só que aqueles desafios da vida, né? Fui lá querendo levar algum tipo de música que eu conhecia, e aí eles estavam com uma outra proposta, uma proposta muito mais sertaneja. Eu falei, não conheço nada disso. Fui conhecer, fui me aprofundar para conhecer disso. Quanto adoro demais música, né? E a gente falando em música, né, no filme Chevalier, a gente tem a influência da música. A respeito da ação da música, em março de 1869, Allan Kardec estampou em sua revista Espírita uma página mediúnica assinada pelo consagrado Rossini, o compositor Rossini, autor de música sacra, de música de câmara e 39 óperas, dentre elas Os Célebres O Barbeiro de Sevilha e Cinderela, escreveu: a influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. A harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Tal sentimento existe num certo grau, mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar e mais elevado. Então, a música exerce uma influência feliz sobre a alma, e a alma que concebe a música também exerce sua influência sobre a música, né? E utilizamos a música em nossa vida. A música emociona. É lindo demais quando a gente tem a possibilidade, né, de falar e trazer a música. E aí é lindo essas oportunidades, porque você pega algumas letras tão lindas, tão do nosso dia a dia, podendo expor isso até nas palestras dentro dos centros espíritas, porque está falando a linguagem que todos entendem, né, Tati? A música ela é universal, né? Então, eu posso não entender o que ela está falando por causa do idioma, de diferente idioma e tudo mais, mas a música, ela tem um entender universal da harmonia dela, né? Então, nós nos harmonizamos através da música também, nós conversamos através da música. Então, por que as pessoas se reúnem e colocam música? Por que sempre que a gente reúne amigos, a gente vai ter música? Não é só para ter um sonzinho ali, né? A música faz parte de nós. E eu lembro sempre do André Luiz, quando ele chega no nosso lar, que ele ainda não está bem. E ele escuta uma música e ele pergunta para o Lísias, acho, né?
E ele fala, mas de onde vem isso, né? Ele fala, não, ela é de fora, tá, mas você ainda tem que ficar aí, né? Relaxa um pouquinho e tal. Ele fala, não, deixa eu ir, né? Deixa eu sentir, porque eu sinto uma coisa diferente com essa música. E daí Lísias explica para ele, né, que a música ela é também parte de um tratamento, também ela é curadora, né? Então a gente também precisa ver esse lado gostoso da música. E no filme, nesse contexto musical e tudo mais, fala muito sobre preconceito, né? Que a gente abriu aqui falando sobre isso, e ele fala muito sobre preconceito. E que é algo que a gente está trabalhando, já melhoramos um pouco, mas ainda falta muito, mas muito. A gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer para conseguir chegar no preconceito zero. A gente não pode tratar as pessoas diferente por causa de uma cor de pele. Isso é desumano. Isso é desumano, esta é a palavra. Por quê? Porque todos nós somos humanos, nós somos iguais. Então, o filme fala sobre um preconceito que a gente sabe que ele é melhor que os outros músicos, ele demonstra que ele é melhor que os outros músicos, ele tem tudo o que precisa, ele compõe uma peça muito melhor e ele não tem nem a oportunidade de expor por causa de um preconceito, de um conceito prévio de que porque ele tem esta cor de pele, ele não merece esse cargo ou essa chance. E quem somos nós para julgar uma pessoa sem conhecer, sem dar a oportunidade dessa pessoa se apresentar, mostrar o seu talento? E daí, depois que ela apresentar, a gente pode falar, olha, realmente o dele não era superior. Realmente o dele não era bom. E aí tudo bem. Mas a gente precisa dar essa oportunidade para todas as pessoas. Não é sermos iguais? Não é tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados? Não é fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem por mim? Então é isso. É isso que a gente ainda precisa trabalhar e superar. E a gente ainda está longe, né, Damião? Infelizmente, né? E você que está aí nos acompanhando, hoje estamos destacando o filme Chevalier, está aí em cartaz na Star Mais. Você está falando de negros, né, Tati? O Livro dos Espíritos, questão 829. Indagou Kardec: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? E os espíritos lhes responderam: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E nessa perspectiva fica claro que, de acordo com a doutrina espírita, a escravidão é uma atrocidade que contraria a lei natural da liberdade, pois constitui um abuso da força que cerceia o livre-arbítrio dos homens, além de infringir também a lei de igualdade, uma vez que se baseia na premissa de que o indivíduo ou povo possui superioridade sobre outro a ponto de subjugá-lo, contrariando o princípio de que somos todos iguais perante Deus, Tati. É isso, né? Se nós somos todos iguais e a gente tem que ser tratados todos iguais, né? Tratado como tal, a gente precisa respeitar, e é esta palavra, né? A gente precisa respeitar o próximo. Porque quando a gente tem respeito um pelos outros, a gente consegue ter uma vida social mais saudável. Por quê? Porque a gente precisa se socializar. Nós só viemos para este planeta, um planeta de provas e expiações,
para aprender a lidar com pessoas. Gente. Para aprender a lidar com pessoas. Por quê? Porque as nossas maiores provas estão neste contexto, em lidar com as pessoas. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com quem mora com a gente? De lidar com a pessoa que trabalha com a gente? De lidar com o outro que pensa diferente de mim? E agora, com as redes sociais, né, com toda essa tecnologia, tudo isso vem muito mais à tona do que antes. Tudo isso é mais escancarado do que antes. Você fala, antes não era assim, era menos. Não era menos, é que antes a gente não tinha tanta informação, não tinha como difundir tudo isso. Agora a gente tem. Agora a gente conhece a opinião do outro de longe, porque ele vai falar, quer dizer, muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai escrever. Ele vai colocar ali a sua opinião escrita para que todo mundo veja, né? Ou vai gravar um vídeo para que todo mundo saiba como ele pensa. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções que nos despertam quando o outro age de forma com que eu não goste, quando eu não aceito algo do outro, porque aí tem algo que a gente precisa trabalhar na gente. Quando o outro me incomoda por alguma coisa, é porque nós precisamos trabalhar algo em nós. Por quê? Porque o que o outro fala de mim não me importa. É a opinião dele, é ele. O problema é como eu lido com isso. Então, se eu não estou lidando bem com esse tipo de coisa, é porque eu preciso trabalhar algo em mim. E aí é que entra a questão eu ia falar em espanhol, de administrar os nossos sentimentos e conseguir administrar isso dentro de nós. Não era administrar, gente, mas agora a palavra não sai. Agora vou até colocar aqui o Damião para me salvar aqui do lado, porque não saiu a palavra que eu queria falar. Acontece. Mas estamos falando do filme Chevalier aqui, né? E trazendo todo esse trabalho, a música linda dele e o preconceito que existe, mostrando na época. E esse preconceito que, infelizmente, existe até hoje, né, Tati? Infelizmente. Mas esse canal está aqui para a gente fazer a nossa análise espiritual, para nós comentarmos de filmes, de documentários, de séries, minisséries, e você também pode mandar para a gente a sua sugestão. Se você gostou de algum filme, se você gostou de alguma série, você quer que a gente comente aqui, manda para a gente a sua opinião, a sua sugestão, que de alguma forma, pela rádio, pela TV, pelo canal do YouTube Tatiana Benites, vocês vão encontrar a gente, vocês podem mandar que a gente vai ver e a gente vai trazer para cá as informações. Mas lembra que já tem muita coisa gravada e que tá lá no YouTube, hein, gente? É só chegar lá que tem muita coisa que já tá lá. Aliás, são mais de 170 filmes que a gente já comentou. Bom, eu vou ficando por aqui, porque na semana que vem, sexta-feira, a gente se encontra aqui de novo no canal da Tatiana Benites para falar de mais um filme, gente. Já prepara a pipoca aí. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.